Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Querido, eu acredito que Deus ele tem um propósito muito bem estabelecido em tudo aquilo que acontece em nossas vidas. E mesmo diante de situações adversas em nossas vidas, eu acredito no propósito de Deus, acredito em um propósito divino, porque é isso que nos direciona, é isso que nos norteia. E até o seu próprio chamado, o chamado de Deus para a sua vida, ele tem um propósito muito específico, muito bem claro. O chamado de Deus para a sua vida, para você que está aí nos acompanhando nessa noite, não somente os irmãos da igreja, não somente você que é cristão, mas você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, até mesmo você, Deus tem um propósito muito específico para a sua vida. Talvez a forma como Deus está usando para atrair a sua atenção para Ele sejam as redes sociais nesses dias. Então eu acredito que esse propósito está muito claro para você, o propósito do chamado de Deus para a sua vida. João ele chega a dizer que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu para que nós fôssemos e dessemos frutos a Ele. E esse é o propósito pelo qual Deus te chamou, Deus está te chamando, e Deus irá continuar a chamar as pessoas, para que nós iremos até determinado local, e nesse local nós pudéssemos dar frutos. Interessante que esse propósito ele não tem a ver somente conosco. Esse propósito que eu estou falando, ele não tem a ver somente comigo, mas ele tem a ver com o outro. Deus não me chamou somente por minha causa, mas Ele me chamou por causa do outro, por causa do próximo, para que outro fosse alcançado, para que o próximo fosse alcançado. Então, se Deus ele te chamou, se Deus está te chamando, se Deus te deu uma capacidade, se Deus te deu um talento, te deu uma capacidade de pregar, de conversar, de convencer, de cantar, de louvar, se Deus te deu algum tipo de capacidade, isso não tem a ver somente com você. É claro que tem a ver com você também, porque Ele também te ama, mas tem a ver com o outro, tem a ver com o próximo. Quando Jesus ele propõe a parábola dos talentos, ele dá determinada quantidade de talento a cada pessoa. Lá no livro de Mateus, no capítulo 25, fala isso, 26, e cada pessoa que recebe uma quantidade de talento, ela distribui esses talentos, administra esses talentos, não pensando em si, mas pensando no Senhor desses talentos. Aquele que não fez dessa forma foi julgado de uma forma severa pelo seu Senhor. Então, querido, a palavra de Deus para você nessa noite é que Deus ele te chama com um propósito. Deus ele te escolhe com um propósito, querido. Você não faz parte de um acaso, você não faz parte de algo que aconteceu por acaso, não. Isso que está acontecendo nesses dias da sua vida não é obra do acaso, não é uma obra que está acontecendo por coincidência, não, querido, não pense dessa forma. Tudo que está acontecendo é porque Deus te ama e Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem um projeto muito bem determinado, muito bem esclarecido para a sua vida. Você que está aí me ouvindo nessa noite, você que é cristão, que já entregou a sua vida para Jesus, entenda que você foi chamado com um propósito muito bem estabelecido por Deus.
e você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, você também está sendo chamado com um propósito muito claro de Deus para a sua vida. Então entenda, abra os seus olhos, abra o seu entendimento para entender, querido, que Deus está te chamando, e esse chamado, ele faz parte de um propósito, não somente para a sua vida, mas para aquele que está próximo de você, para o seu amigo, para o seu parente, para o seu vizinho, para a cidade em que você se encontra, para a nação em que você se encontra. É para isso que Deus te chamou, foi para isso que você foi chamado, foi para isso que você foi escolhido. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia. Aí você que tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia aí, por favor, no livro de Mateus, no capítulo 25 do livro de Mateus. Mateus capítulo 25, nós vamos ler aqui a partir do versículo 31. Vou esperar aí você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizerdes, olha só, que preste bem atenção nisso aqui agora. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizerdes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre, preste bem atenção nisso, querido, versículo 45, então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre
que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Eu quero ler só mais um texto da Bíblia para complementar isso que a gente acabou de ler aqui, e nós vamos já passar para a mensagem aqui propriamente dita, que está no livro de Hebreus. Se você tem uma Bíblia aí, abra aí no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 13. Só quero ler mais aqui 3 versículos da Bíblia só para complementar isso que eu estou lendo aqui. Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, olha só, irmão, que coisa interessante isso aqui que nós vamos ler aqui agora. Pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis mal tratados. Glória a Deus. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, aí você que tem uma Bíblia, lá no primeiro texto que nós lemos, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse texto aqui nessa noite. Que Deus possa ministrar no teu coração, usando essa palavra, que essa palavra possa gerar uma mudança em nós, porque este é o propósito da palavra de Deus, querido. Se a palavra não gera uma mudança em nós, nós precisamos atentar para isso, porque a palavra ela tem que gerar uma mudança de vida, uma mudança de pensamento em nós. Quando isso acontece, algo está acontecendo de maravilhoso em nossas vidas, porque está sendo gerada uma mudança através da palavra de Deus. Esse texto, querido, ele é muito interessante. Fala do grande dia, como nós lemos agora. Esse grande dia onde Jesus ele estará separando aqueles que irão com ele e aqueles que não irão. Como ele usa a figura do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. Então essa separação ela é feita por um motivo. Essa separação que esse dia vai proporcionar, ele vai acontecer por um motivo. E esse motivo ele está muito claro no texto que nós lemos. Esse motivo Jesus ele deixa claro quando ele diz àquelas pessoas que eles estavam sendo separados, porque em um dado momento ele esteve nu e ninguém deu aquilo que vestir para ele. Em algum momento ele esteve com fome e ninguém deu o que comer para ele. Ele esteve com sede e ninguém deu o que beber para ele. Interessante que ele pergunta, eles perguntam em que momento isso aconteceu. Em que momento, Senhor, nós te vimos dessa forma e nós não agimos para te ajudar? Interessante, irmãos, que Jesus ele é muito direto em falar isso. Ele diz: olha, todas as vezes que vocês deixaram de fazer a um destes pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. As vezes que vocês fizeram a esses pequeninos, vocês estavam fazendo a mim. Sabe, querido, quando eu disse no início que você foi chamado com um propósito, e um propósito muito claro,
E quando eu digo que esse propósito, ele não tem a ver somente comigo, mas ele tem a ver com o próximo, ele tem a ver com o outro, ele tem a ver com aquele que está próximo de mim. É isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que todas as vezes que alguém é chamado para Deus, todas as vezes que alguém é escolhido para Deus, essa pessoa, ela é chamada com esse propósito muito claro, com o propósito de alimentar, com o propósito de suprir as necessidades de alguém. Baseado nisso que eu estou falando, eu quero compartilhar nessa noite um tema para essa palavra que nós estaremos ministrando nessa noite, irmãos. E o tema é o seguinte: chamados para suprir uma necessidade. Você foi chamado com um propósito para suprir a necessidade de alguém, irmão. Deus te escolheu, Deus está te escolhendo, Deus está te chamando para que você supra a necessidade de alguém. O talento que Deus te deu, o dom que Deus te deu, Ele te deu, querido, para que a necessidade de alguém fosse suprida, para que a necessidade de alguém que está próximo de você, de alguém que está perto de você, seja suprida. Que propósito é esse, irmão Tiago? Que propósito é esse? Está claro, querido? Eu quero me prender agora somente no versículo 35 do capítulo 25 que nós lemos. Vou ler aqui novamente, 35 e 36, perdão. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. O primeiro propósito que eu vejo, querido, nesse texto, pelo qual nós fomos chamados, é alimentar os que têm fome. Nós fomos chamados para alimentar aqueles que têm fome. Entenda, querido, que Jesus está dizendo, é interessante que fique muito claro isso. Jesus está dizendo que todas as vezes que nós fizermos a um desses pequeninos, nós estamos fazendo a Ele. Então, o primeiro propósito que eu fui chamado para cumprir é alimentar os que têm fome. Como assim, irmão? Alimentar os que têm fome. Essa fome, ela pode ser tanto física quanto espiritual. Sabe, querido, nós vivemos em uma sociedade egoísta, egocêntrica. Sabe, que só se preocupa com os seus próprios benefícios, com a sua própria aparência. E muitas das vezes pessoas estão morrendo do nosso lado, pessoas estão precisando do nosso lado, e nós não temos a humildade, a capacidade de tentar fazer algo para que a necessidade daquela pessoa seja suprida. E muitas das vezes nós enchemos o nosso peito, abrimos a nossa boca e dizemos que nós somos cristãos íntimos de Deus, perto de Deus. Tiago, na sua carta, ele fala algo muito importante para isso que nós estamos falando. Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14, Tiago vai dizer assim: olha, se alguém chegar para você e disser para você, eu estou com fome, e você disser para aquela pessoa, vai em paz, porque Deus vai suprir a tua necessidade. Tiago vai dizer que esse tipo de fé ela é morta. Tiago vai dizer, querido, que esse tipo de fé não agrada a Deus. Tiago vai dizer que esse tipo de fé não vale para Deus. Tiago diz, querido, que se você praticar esse tipo de fé, você está desagradando a Deus, porque esse tipo de fé é uma fé morta. Aí ele diz: olha, se há alguém com necessidade, você tem que dar àquela pessoa
necessita de pão, é pão que você tem que dar para ela. Se ela necessita de alimento, é alimento que você tem que dar para ela. A fé sem obras é morta. Alguém dirá que tem fé, como diz Tiago, e aquele que dizem que ele não tem fé, vão dizer: cadê a tua fé? Aí ele vai dizer: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Então, querido, nós fomos chamados para suprir a necessidade, aqueles que têm fome. E essa fome, ela pode ser também uma fome da palavra de Deus. Quantas pessoas, queridos, estão perto de nós? Quantas pessoas estão próximas de nós, estão morrendo espiritualmente? Quantas pessoas dentro das igrejas estão morrendo espiritualmente do nosso lado? E muitas das vezes nós estamos vendo aquela pessoa definhar, aquela pessoa morrer, cair, desanimar, e nós não temos a coragem, sabe, a ousadia de chegar para aquela pessoa: meu irmão, não desista, a palavra de Deus vai te levantar, a palavra de Deus vai te levantar novamente. É isso que nós temos que fazer, irmãos, é isso que nós temos que fazer, querido. Nós fomos chamados para suprir uma necessidade. Você foi chamado para suprir a necessidade de alguém. Se essa necessidade ela for física, que você supra essa necessidade. Se essa necessidade ela for espiritual, que você supra essa necessidade também. Você foi chamado por Deus, querido, para suprir a necessidade de alguém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto vai continuar dizendo, Jesus vai continuar dizendo: tive sede e deste-me de beber. Outro propósito pelo qual nós fomos chamados: dar água a quem tem sede. Eu fui chamado para dar água a quem tem sede. Sabe, meu irmão, talvez, querido, dentro da sua família mesmo, pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Às vezes, pessoas procuram a Deus nos momentos de calamidade. Pessoas procuram a Deus no momento de angústia, no momento de perigo, no momento problemático da sua vida. E isso faz parte também. E nesse momento que essa pessoa está procurando a Deus, é necessário que alguém tenha água para dar para essa pessoa. É necessário que alguém faça parte da fonte. É necessário que alguém esteja bebendo da fonte, para que ela tenha água para suprir a necessidade dessa pessoa. Quando Jesus estava ao lado daquela mulher samaritana, no livro de João, no capítulo 4, aquela mulher, Jesus ele se apresenta a ela em um diálogo, e Jesus diz assim: olha, se você soubesse quem está conversando contigo, você pediria água e ele te daria água viva. É essa água, querido, que nós temos que oferecer às pessoas. É essa água que as pessoas estão precisando. Assim, querido, como a água ela é essencial para a nossa saúde, assim como a água ela é essencial para a nossa vida, assim também a palavra de Deus. Se você não se alimenta dessa palavra, se você não bebe dessa palavra, em algum momento você vai morrer, sabe? Em algum momento você vai definhar. Quantas pessoas chegam até nós e dizem: Tiago, eu estou desanimado, estou triste, não tenho mais força, não tenho mais vontade de ir para a igreja. E nós perguntamos a essas pessoas: você tem lido a Bíblia? E a primeira coisa que elas dizem: não estou lendo a Bíblia. Ou seja, querido,
elas não estão bebendo da fonte. Elas não estão bebendo da fonte que pode trazer vida para elas. Então é necessário, querido, que alguém beba dessa fonte, que é Deus, que é uma fonte inesgotável que está a jorrar. Alguém beba dessa fonte e possa dar essa água a alguém que está com sede. Talvez alguém nem vai perguntar para você se você tem água, mas você precisa oferecer essa água àqueles que estão próximos de você, assim como Jesus ofereceu à mulher samaritana. Veja, querido, você foi chamado com um propósito para alimentar os que têm fome e para dar água àqueles que têm sede. Foi isso que Jesus disse: quando eu estive com fome, ninguém me deu de comer. Quando foi isso, Senhor? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês estavam fazendo a mim. Não tem a ver comigo, querido. Não tem a ver com nós, tem a ver com eles. Precisamos começar a entender o chamado de Deus para as nossas vidas. Não tem a ver, querido, com eu aparecer. Não tem a ver com o meu engrandecimento. É tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós existimos, nós funcionamos, nós pregamos, cantamos, não por nós, não para que nós, mas para que ele seja glorificado, para que ele seja conhecido, para que ele seja exaltado. Aleluia! Que o nome dele seja glorificado para todos sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fomos chamados para direcionar os estrangeiros. Você foi chamado para direcionar os estrangeiros à nova Canaã. Assim como você um dia era estrangeiro, vivia numa terra estranha, e Deus te chamou para perto dele. Assim também Ele quer que você direcione as pessoas à nova Canaã. Mateus capítulo 28, versículo 19, 18, 19, 20. A Bíblia diz assim: olha, ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. Sabe, querido, fazer discípulos é direcionar aquela pessoa ao destino dela. Fazer discípulo não é somente você pregar a uma pessoa. Fazer discípulo não é somente você pregar para alguém, não. Fazer discípulo, que Jesus está dizendo, é você direcionar aquela pessoa, é você mostrar o caminho para aquela pessoa, é você direcionar alguém ao destino dela. Nós fomos chamados para direcionar os estrangeiros à terra de Canaã, aqueles que estão distantes de Deus, aqueles que estão distantes da palavra de Deus. Entenda, querido, nessa noite, que você foi chamado com um propósito, irmão. Entenda que você foi chamado com um objetivo muito claro por Deus. Isso não tem a ver com destino, irmão. Isso tem a ver com convicção. Isto tem a ver com aquilo que você acredita. Isto não tem a ver, meu irmão, com aquilo que você passa na sua vida, no seu dia a dia. Isto tem a ver com uma convicção que é gerada dentro de nós. Isto tem a ver com aquilo que disse o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça. Sabe, querido, nesse contexto que nós estamos falando,
É como se Abacuque dissesse assim: olha, ainda que eu não tenha alegria, ainda que eu não tenha nada para comer, ainda que eu viva dias difíceis, ainda que eu viva momentos turbulentos, ainda assim eu vou cumprir o propósito pelo qual eu fui chamado. Ainda que eu passe por lutas na minha casa, na minha família, porque isso tem a ver com convicção, irmãos, tem a ver com aquilo que você acredita. Sabe, querido, se você acredita no propósito pelo qual você foi chamado, sabe, querido, surgirão barreiras no seu caminho, surgirão montes no seu caminho, mas você vai dizer, como disse o salmista Davi: elevo meus olhos para os montes, mas os montes não serão obstáculo para me impedir de cumprir o propósito pelo qual eu fui chamado. Aleluia! Nem os montes, nem os vales, eles não serão obstáculos para impedir de eu cumprir o propósito pelo qual eu fui chamado, porque eu tenho convicção para que eu fui chamado, eu tenho convicção por que eu existo, eu tenho convicção para que eu fui colocado nessa terra, para cumprir um propósito estabelecido por Deus para a minha vida. E você que está nos ouvindo nessa noite, você que está aí na sua casa nesse momento, querido, eu quero dizer para você nessa hora: Deus te chamou com um propósito muito claro, e você precisa entender esse propósito e cumprir o propósito, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja, motivação alguma dentro de você, ainda que você acorde no dia seguinte e você não sinta vontade de orar, ainda que você acorde no dia seguinte e você não sinta vontade de falar da palavra de Deus, porque isso não tem a ver com aquilo que você sente, tem a ver com aquilo que você acredita, tem a ver com aquilo que você está passando, mas tem a ver com a convicção que Deus gera em nossos corações. Nós fomos chamados para suprir a necessidade de alguém. Glória a Deus. Outro propósito, dentro desse texto que nós estamos lendo: proporcionar uma nova vestimenta às pessoas. Jesus disse: eu estive nu e vocês me vestiram. O apóstolo Paulo, irmão, no livro de Romanos, capítulo 12, Paulo vai dizer assim: olha, eu rogo a Deus, eu rogo, irmãos, a vocês, pelas misericórdias de Deus, para que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo. Segure bem aí nessa palavra: apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo. Nós fomos chamados, querido, para proporcionar, entenda isso aqui que eu quero falar para você, irmão. Nós fomos chamados para proporcionar uma nova vestimenta de santidade às pessoas. Como assim, irmão? Sabe, querido, nós vivemos num mundo onde o pecado está estabelecido. Sabe, a prostituição cresce a cada dia, o adultério cresce a cada dia, os vícios, as drogas, elas crescem a cada dia, a mentira, sabe, tudo aquilo que desagrada a Deus cresce a cada dia dentro do mundo que nós estamos vivendo. E eu fui chamado, querido, você foi chamado para que essas pessoas que estão mergulhadas nesse pecado, elas possam ter uma nova vestimenta, não mais uma vestimenta de pecado, mas uma vestimenta de santidade. E isso acontecerá
não pelas nossas palavras, porque as nossas palavras, elas não têm o poder de mudar a vida de ninguém, irmão, mas isso acontecerá pelo nosso testemunho de fé, pelo nosso testemunho de vida cristã. Sabe, querido, que as nossas atitudes, elas possam falar muito mais do que as nossas palavras, que as suas atitudes, elas possam pregar muito mais do que um sermão de qualquer pregador conhecido, que a sua atitude, ela possa pregar muito mais do que aquilo que a gente fala. Às vezes, querido, nós passamos dias preparando um sermão, às vezes nós passamos horas para preparar um sermão, para que ele fique bonito, né? Fique de forma bem colocada, mas nada disso vale, querido, se a nossa vida não for um testemunho vivo. Nada disso vale se a nossa vida não pregar muito mais do que as nossas palavras. Que as pessoas olhem para você, querido, e possam sentir o desejo de andar em santidade. E eu não estou falando de roupas, não estou falando de vestimentas, estou falando de atitudes. Estou falando que as minhas atitudes, elas precisam ser diferentes daqueles que não conhecem a Deus. As suas atitudes diante do seu vizinho, diante dos seus irmãos, diante dos seus pais, diante dos seus filhos, diante da sua família, ela precisa ser diferente. Você precisa ser um diferencial nessa terra. Você não foi chamado, querido, para ser igual ao mundo. Não. Você foi chamado para ser uma luz no meio das trevas. Jesus, ele diz assim: olha, o que adianta pegar uma lâmpada e colocar ela debaixo de uma bacia? Não adianta nada. Para que serve? Uma lâmpada, ela precisa ser colocada num lugar onde ela possa iluminar o ambiente. Você precisa ser uma lâmpada para essa geração, uma lâmpada que ilumine o ambiente onde você vive. O ambiente onde você vive, querido, ele pode até ser um ambiente de escuridão, mas você precisa ser uma lâmpada que ilumine esse ambiente. Às vezes as pessoas que são cristãs, elas reclamam e dizem: meu Deus, a minha família ninguém é crente, todo mundo está no forró, está no pagode, está nisso, naquilo outro, e para mim é muita pressão. Sabe, querido, mas você precisa ser uma lâmpada que ilumina esse ambiente onde você vive. É dessa forma, é para isso. Foi por isso que nós fomos chamados, para iluminar o ambiente em que nós estamos envolvidos. Aleluia. Eu já estou aqui terminando, querido. Jesus, ele diz: estive enfermo e vocês foram me visitar. Sabe, querido, para mim, essa atitude que Jesus está cobrando dessas pessoas é uma atitude de amor, irmão. É uma atitude de amar o próximo. Porque uma pessoa que está enferma, ela necessita de alguém que a ame para poder visitá-la. Jesus, ele vai resumir os mandamentos em dois, como os irmãos conhecem: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 39 fala isso. Irmão, eu disse no início que nós vivemos diante de uma sociedade egoísta, querido. Sabe, querido,
Nós como cristãos que somos, irmãos, e você que está me ouvindo também nessa noite, sabe, querido, nós fomos chamados para ser diferente, irmãos. Sabe, nós precisamos entender que nós precisamos amar aqueles que estão caídos, aqueles que estão debilitados, aqueles que têm fome, que têm sede, aqueles que estão nus. Sabe, querido, eu oro para que seja gerado em nossos corações e em meu coração também o amor ao próximo, querido, porque foi para isso que nós fomos chamados. Você foi chamado, irmão, não somente por sua causa, mas por causa do próximo. Você foi chamado para amar o próximo, para se doar se for necessário, para se dar por ele se for necessário. Sabe, querido, quando nós olhamos a história dos grandes homens de Deus no passado, nós olhamos homens de Deus se entregando, sabe, se doando, para que nós fôssemos alcançados. Sabe, homens de Deus morreram para que eu e você fosse alcançado. Entregaram a sua vida por amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Precisamos parar de olhar para nós e começar a olhar para o próximo. Precisamos parar de olhar para os nossos sonhos somente e olhar para o próximo. Parar de dizer a minha faculdade, o meu carro, a minha casa, o meu trabalho, e começar a dizer: eu preciso ajudar alguém, eu preciso amar, eu preciso me doar por alguém. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que a igreja foi estabelecida na terra, para que o próximo fosse amado e alcançado. E por último, Jesus, ele diz assim: estava preso e fostes ver-me. Nós fomos chamados, querido, com o propósito de ser um agente de libertação. Nessa hora, querido, nesses dias, talvez Deus ele está, talvez não, eu acredito que Deus está movendo corações. Mas quando tudo isso passar, irmãos, muitas pessoas voltarão para um cotidiano de drogas, de bebidas, de prostituição, ou até mesmo nem pararam de fazer isso. E eu e você, querido, foi chamado para que fôssemos usados. Não é que nós libertamos as pessoas, irmãos, nós não temos essa capacidade, mas nós fomos chamados para ser usado por Deus, para que essas pessoas sejam libertas. Ele quer usar a minha vida e a sua vida também, para que o drogado seja liberto. Ele quer usar a minha vida e a sua vida também, para que a prostituta seja liberta, para que o homossexual seja liberto. Ele quer usar as nossas vidas, não para julgarmos as pessoas, não para olharmos para as pessoas e falarmos: olha só, essa pessoa não quer nada com Deus, eu não vou mais pregar, eu não vou mais falar nada para ela, porque ela não quer nada com Deus. Não foi para isso que Deus te chamou, querido. Ele te chamou para que essa pessoa que está presa em um cativeiro de Satanás, ela possa ser liberta através do amor de Deus na sua vida. Então, entenda que você foi chamado com um propósito muito bem claro de Deus para a sua vida. Você foi chamado com um propósito, e o propósito de Deus para a sua vida é aquilo que Jesus disse nesse texto: se alguém estiver com fome, alimente aquela pessoa.
Porque um dia Jesus vai dizer isso aqui que ele disse, irmão, pode ter certeza: eu estive com fome e não me deste de comer. E pode ser, querido, que alguém caia do lado esquerdo e diga: Senhor, quando o Senhor esteve com fome? Aí Jesus vai dizer: olha, todas as vezes que você alimentou um destes pequeninos, você estava me alimentando também. Eu oro para que você esteja do lado direito, para que ele olhe para você e disse: muito bem, diga muito bem, estive com fome e você me deste de comer, estive com sede e você me deste de beber, estava nu e você me vestiu, era forasteiro e você me deu um lugar para morar. A minha oração é para que você faça parte desse grupo que estará do lado direito, porque um grupo estará do lado direito e outro grupo estará do lado esquerdo. Eu oro para que você esteja do lado direito. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa gerar no seu coração uma mudança através dessa palavra, porque se não gerar uma mudança no coração da gente, querido, a palavra de Deus, alguma coisa está errada. Então vamos orar. Quero convidar você nessa hora aí na sua casa a fechar os seus olhos nesse momento, e eu quero orar com você. Eu não quero orar por você, querido, eu quero orar com você nesse momento. Eu não quero fazer uma oração sozinho nessa hora. Se Deus falou no teu coração através dessa palavra, eu quero te convidar nessa hora a colocar a tua mão no teu coração, aí onde você está, e fazer uma oração ao Senhor nesse momento, e dizer: Senhor, eu preciso amar mais as pessoas, eu preciso, Senhor, olhar para as pessoas de forma diferente, eu preciso entender que eu sou cristão, e eu, como cristão, eu preciso desenvolver um cristianismo aqui na terra. E eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo, para poder praticar e andar dessa forma. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero nesse momento colocar as nossas vidas, meu Deus, diante do Senhor. Cada pessoa, meu Deus, que está nos ouvindo nesse momento, ou que irá nos ouvir posteriormente, meu Deus, que essa pessoa ela possa ser influenciada por essa palavra, que essa pessoa possa ter no seu coração, ó Deus, uma mudança, não somente uma mudança momentânea, mas uma mudança para a sua vida, uma mudança de atitude, de hábito, que seja gerada, sabe, Senhor, uma metanoia no coração dessa pessoa, uma mudança radical, uma mudança de pensamento, de atitude, e essa mudança possa fazer com que o teu nome, Senhor, seja glorificado através da vida de cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Espírito Santo, continua conosco em nome de Jesus, amém. Eu chamo a nossa pastora